2:02, pessoal. Vamos começar. Esse webinar, na verdade, tem aí umas 50 pessoas que estão inscritas nele, tá? E eu até achei um baixo volume para um assunto sério, como a gente está falando hoje, que é a falta de mão de obra no desenvolvimento de sistemas. E a gente vem exatamente nessa vertente, trabalhando com uma forma nova de codificar. Então, primeiro, eu achei que os meus e-mails que eu mandei para todo mundo, as mensagens, a gente até foi bastante provocativo no sentido da falta de mão de obra e no trabalho artesanal que a gente continua fazendo no desenvolvimento de sistemas. Então, esse webinar vai ser um pouco diferente, porque geralmente quando a gente faz um webinar, a gente acaba falando muito da ferramenta, né? E aqui, o Clóvis aí depois vai mostrar também para vocês, além da ferramenta, existe uma metodologia. E essa metodologia que nos proporciona ser mais produtivos, mais assertivos e um monte de coisa que depois a gente vai delinear no meio do caminho aí durante a apresentação. Então, um pensamento para vocês ficarem na cabeça, porque a maioria de vocês são da área de TI, né? E nós de TI, nós temos uma máxima, né? Quando a gente vende os nossos serviços, que a gente automatiza as empresas, que a gente melhora os processos dela, que a gente garante que os processos melhoram a produtividade dela. Porém, a gente sempre fala isso muito da porta para fora, da nossa empresa para os clientes, né? E quando a gente fala da porta para dentro, o nosso chão de fábrica fica muito artesanal ainda. Eu pensei, no primeiro slide eu ia colocar assim, como é que é a evolução do desenvolvimento de software durante os meus 38 anos que eu vejo, né? Mas eu juro para vocês que eu não tinha muitas cadeirinhas para mudar, né? Por quê? Porque todo mundo trabalha o programador, um computador, seja ele mainframe, seja ele um micro, não importa, é um computador, e uma tecnologia. Eu ia botar várias cadeirinhas mudando assim, primeiro a gente começou a programar COBOL, depois a gente foi para Visual Basic, uma linguagem Windows, depois nós fomos para uma linguagem web, mas no fundo, a forma de fazer o programa, de codificar, não mudou. Então, teoricamente, a gente não tem uma evolução da forma de codificar, nós temos uma evolução das tecnologias que nos levaram a alcançar outros meios, que foram os telefones celulares, os computadores, a web, coisa e tal. Mas a forma de codificar foi a mesma. Então, uma das nossas propostas, e hoje eu estou dividindo aí a apresentação com o Clóvis, que é o criador dessa metodologia, né? Que é quem sentiu as dores em algum momento e tentou resolver os seus problemas. E aí, com algum aconselhamento, ele começou a transformar isso numa ferramenta para colocar no mercado. E eu, como vinha de um histórico de 38 anos de programação, de ter passado por downsize de plataforma, ter passado por ferramentas low-code, quando eu vi a ferramenta dele, eu fiquei um pouco maravilhado no sentido de que muitas objeções que eu tive no passado, de alguma forma, essa metodologia e a ferramenta me resolviam. Então, eu vou começar um pouquinho a apresentação agora. Eu só queria dar essa introdução para a gente começar com esse pensamento, que a gente evolui tecnologicamente, mas não evolui na forma de fazer. E a nossa proposta aqui é uma forma de fazer diferente. Então, vamos lá, vamos à apresentação. Então, assim, invariavelmente, qual é o movimento de mercado que a gente está vendo ser feito por todas as empresas? Treinar mão de obra. Está faltando mão de obra, nós precisamos treinar mão de obra. Se a gente estivesse na indústria, qual seria o pensamento? Poxa, nós temos que comprar uma máquina para sermos mais produtivos, porque nós não temos mão de obra e não conseguimos formar num tempo hábil para que a nossa produção possa ser acelerada. Mas o nosso pensamento como pessoal de tecnologia, como pessoal de evolução, está sendo treinar mão de obra. E a gente vê programas de governo, programas de empresa, programas de universidade, mas, de novo, se a gente botasse aquela cadeirinha lá do histórico da evolução da programação, nós continuamos botando um computador, uma tecnologia e uma pessoa. Que
Infelizmente, as pessoas têm o seu tempo limitado. A gente tem 8 horas por dia, ou 6 horas por dia, dependendo do contrato. Mas fora isso, acontecem reuniões, acontecem até o aprimoramento na tecnologia, acontecem reuniões, acontece uma pilha de coisas que não nos deixa ser produtivos 8 horas por dia ou 6 horas por dia. A gente é produtivo, na maioria das vezes, 60%, 70%. Mas ok, vamos pensar assim, a solução é treinar a mão de obra. Vamos treinar. A gente esquece um outro fator. E cada vez, está faltando mais profissionais. E aí a gente chega em umas estatísticas e começa a olhar que, poxa, só pensando em universidades, pessoal formado, nós temos uma falta de 24 mil profissionais por ano. As universidades, faculdades formam 46 mil profissionais e a demanda do mercado está 70 mil. Poxa, então vamos fazer o seguinte, vamos abolir a universidade. Mas, de qualquer forma, nós temos que treinar uma pessoa para que ela aprenda lógica, aprenda metodologia, aprenda processo, porque ela precisa de tudo isso para programar. Fora a tecnologia, ou fora a miscelânea de tecnologia. Então, por que a gente se baseou em treinar pessoas? Porque a gente viu um número lá dizendo assim, faltam 24 mil profissionais por ano e vai faltar 420 mil profissionais até 2024. Solução mais rápida, treinar pessoas. Tem pessoas desempregadas, tem pessoas isso, a gente precisa treinar pessoas. E aí, de novo, a gente cai numa outra armadilha, que é cada vez nosso ambiente profissional está mais complexo. E aqui a gente resolveu até botar uma tirinha, né? Porque é uma piada já nessa vida do programador, onde o que acontece? Ninguém quer contratar júnior, e quem é a mão de obra que nós estamos formando, recém-formando? São júniores. Eles têm o conhecimento de um sênior, de um pleno? Não tem. Vai ter que ter um tempo para que eles sejam efetivamente produtivos e contraproducentes para a empresa. Para que eles tragam resultado para a empresa. Alguém vai ter que apoiá-los. Então, a nossa solução é uma solução imediatista? Não. A nossa solução é uma solução de longo prazo. E até a gente já categorizou dentro dos nossos programadores que nós temos o júnior. Na verdade, a gente até brinca. Nós temos o trainee, o júnior, o pleno, o sênior e o Master of Universe. Quando é que um cara é bom? Quando é que ele efetivamente está bom para trabalhar sozinho e ser efetivamente produtivo? Então, além de treinar, nós temos uma outra armadilha que é o quê? A complexidade de tudo que a gente está trabalhando. Hoje a gente quer aplicações mobile, quer aplicações web, quer que elas sejam responsivas, quer que elas sejam não sei o quê. E tudo isso requer aprendizado, não é só programar. Tem um monte de técnicas, tem um monte de metodologias e tem um monte de coisas que têm que ser aprendidas. Então, poxa, começamos a olhar que treinar a mão de obra é uma solução? É. A que prazo? A médio e longo prazo. Não imediata. Ela não consegue ser imediata. E aí, ok, treinamos, ensinamos complexidade e a necessidade do mundo vem cada vez exigindo mais software. Mais software. Hoje, qual é o negócio que não precisa estar automatizado, que não precisa estar informatizado, que não depende de software? E antes, eu diria assim, quando eu comecei, a gente tinha o software muito inclusivo, né? Ele era interno nas empresas, eram para as pessoas que efetivamente faziam a gestão e a operação. Hoje não, hoje está na mão dos nossos clientes, hoje está na mão do mundo, né? A gente muitas vezes não sabe mais aonde roda os negócios. Então nós temos, de novo, estamos treinando mão de obra, estamos dando a complexidade, ou seja, ele precisa da experiência para ser produtivo, e mesmo assim, a gente tem uma demanda de software enorme. Além de que, se a gente for falar tecnologias que se tornam obsoletas, que na minha época levava 10, 12, 15 anos, e hoje em dia isso se torna obsoleto tudo mais rápido, mais cedo, e a gente tem que reaprender, então a gente vive reaprendendo.
Então, a gente pensar no treinamento, ele é um treinamento constante, inclusive de evolução ou de revolução. Às vezes, tudo que eu aprendi, eu joguei fora. E tem que começar de novo aprendendo uma outra coisa. O que eu não perco neste meio do caminho? O meu conhecimento de negócio, porque os negócios, por mais que evoluam, eles têm uma linha mestra que isso eu guardo de conhecimento. Mas a tecnologia muda. A tecnologia vai mudando e a gente não tem jeito. E o que vai acontecer, né? Se a gente for olhar tudo isso aqui, a gente tem essa última pergunta aqui. Quem ganhará essa corrida? A geração da mão de obra ou a necessidade de software? Por mais que a gente gere mão de obra, a necessidade de software vai ser superior. E quando a gente fala de necessidade de software, é exatamente isso. Tecnologias obsoletas, inovações que têm que ser colocadas, e o mundo que está mudando e exigindo cada vez mais. Quando eu falo de geração de mão de obra, eu tenho que pensar no treinamento, eu tenho que pensar na complexidade, eu tenho que pensar na substituição das pessoas. Por quê? Porque hoje, como tem poucos também, existe uma demanda de um estar roubando a mão de obra do outro. Quer dizer, eu acabei de treinar, acabei de dar complexidade e ele é levado para um outro lugar com alto salário. E o que eu tenho que fazer? Recomeçar a roda de novo. Treinar, ensinar a complexidade e talvez de novo esse cara seja levado por alguém. E é por maldade? Não. É uma questão de necessidade, vida ou morte. Se eu não conseguir evoluir os meus softwares, talvez eu não consiga vender hoje mais, ou talvez eu não consiga me expor ao mercado. Então, alguém está fazendo sacanagem com o outro? Não, é uma lei de mercado, oferta e procura. E, além disso, se a gente olhar bem, os salários aumentaram e cada vez que uma pessoa sai da empresa, ela leva parte do conhecimento. De novo, não por maldade, mas pense, eu conhecia todo o projeto, eu estava inteirado aqui e mudo de empresa. Então, eu tenho que, vamos voltar a capitular, treinar a pessoa, dar complexidade e, pela disputa e demanda de mercado de turnover, eu tenho que recuperar aquele conhecimento que já estava com alguém e dar esse conhecimento. Então, são 3 pontos chaves que fazem o quê? Eu ser muito mais lento nessa roda. Então, esses são, se a gente olhar assim, sem falar muito em detalhes de problema, a gente pode ter a certeza de que quem vai ganhar essa corrida é a necessidade de software. E nós vamos ter que nos reinventar de alguma forma para suprir essa geração de mão de obra e para tentar igualar mão de obra e necessidade de software. Então, agora, que essa é a nossa situação atual, e eu acho que todos nós estamos vivendo, eu queria voltar um pouco no tempo e conversar sobre a ideia, né? A necessidade do Clovis. O Clovis era uma empresa, a Neo Unix, era uma fábrica de software. Ele tinha necessidades de poder produzir mais, necessidades de entregar no prazo, necessidades também de turnover de mão de obra, e a gente não pode ter mão de obra de prateleira. Ele tinha que ter uma mão de obra que fosse facilmente treinada e ela pudesse se adaptar de forma rápida. Então, ele começou há 8 anos atrás, e aí agora nós vamos começar um pouco da história do Mapper Idea. Há 8 anos atrás, ele começou em um pensamento, uma linha de pensamento de como poder ter uma fatia do mercado e ter resultados, porque não adianta nada você ter uma fatia do mercado e essa fatia ser levada toda com despesas. Então, eu precisava efetivamente ter produção. E hoje, quando a gente fala produção, né, isso sempre nos remete à empresa. Então, o que aconteceu em 2013? O Clovis foi estudando e criando algumas premissas para ele, para que ele fosse criando diferenciais na empresa dele. Que a empresa dele pudesse competir com uma gigante e ser melhor. Para ele poder competir com a empresa média e conseguir entregar nos prazos que ela não entrega. Para ele conseguir disputar com qualquer empresa, pequena, média ou grande. Então, ele precisava criar diferenciais. E a primeira coisa que eu
eu observei nele que ele é muito preocupado com toda a parte da produção. E qual é a nossa produção quando nós somos desenvolvedores de software? É o desenvolvimento de sistemas. Uma fábrica tem o seu chão de fábrica. O nosso chão de fábrica é a produção. É o desenvolvimento de software e é onde a gente precisa ganhar dinheiro. Então, algumas coisas nós vamos passar aqui. Primeiro, precisa aumentar a qualidade e diminuir custos. Para mim, isso aqui é uma regra básica, né? Isso aqui é como falar que gelatina é mole, né? A gente sempre precisa aumentar a qualidade e diminuir custos. Poxa, mas de que forma? Isso é um bom discurso, né? A gente às vezes vê muita gente, preciso fazer isso, preciso diminuir custos, preciso aumentar a qualidade. Mas e o como disso? Como é que eu chego nisso? Então, alguns pontos. Primeiro, ele precisava sair do manual para o automatizado. Então, quando eu comecei a história lá no início, quando eu falo do trabalho de desenvolvimento de software sendo um desenvolvimento artesanal, manual, é exatamente isso. É uma pessoa que vai estar programando o sistema e ela tem o tempo finito dela. Ela não consegue ser muito mais rápida. Ah, porque eu posso deixar funções prontas, vou lá e chamo, puxo. Legal. Só que, de novo, quando você fizer isso, você estagnou porque você não consegue ser mais rápido que isso. Ah, vou criar mais funções. Legal. Aí um dia você vai para uma outra empresa e quem ficou com esse legado na tua empresa não tem essa mesma visão e diz assim, poxa, o cara fez uma lambança aqui. O cara deixou um histórico que eu não consigo entender. Ele puxa tudo, sai pronto. E quem ficou com a dificuldade na empresa por muitas vezes não ter isso de uma forma clara, de uma forma passível para outra pessoa. Porque eu também, isso é uma herança. Quando a gente desenvolve software, a gente ou deixa uma herança para nós mesmos, se a gente continuar naquela empresa, e muitas vezes a gente olha lá no passado e diz assim, poxa, mas o que eu fiz nesse programa? Por que eu fiz isso? Então, uma das preocupações dele era essa, como é que eu vou transpassar para um lado mais automatizado? E qual foram algumas premissas que ele foi construindo? Que ele pudesse aproveitar melhor o tempo de codificar programas. Poxa, se eu tenho 6 horas com o Reginaldo, produtivas no dia, mais 6 horas com o Clóvis, são 12 horas produtivas no dia. Mas e se eu tivesse 24 horas, 365 dias por ano produtivo? Poxa, eu dobraria a minha capacidade de produção. Poxa, mas como é que eu chego nisso? Como é que eu faço isso? Poxa, quero ter uma produtividade. Produtividade significa fazer 1 para 1. Ok. Então, se eu pensasse só no Reginaldo e no Clóvis de 24 horas, dobraria. Não, eu quero tentar fazer com que isso seja pelo menos 5 vezes mais produtivo. Por quê? Porque ele também já tinha comparativos no mercado de linguagens low-code, linguagens high-code, no-code, que hoje tem uma promessa de fazer de 3 a 5 vezes mais rápido que o ser humano, né? Por quê? Porque ela vai também fazer uma programação, uma codificação na linguagem de destino mais rápida. Mas, de qualquer forma, ele tinha outras premissas que a gente vai entendendo aqui no decorrer da apresentação. E outra, ele queria sair do trabalho artesanal, de eu estar ligado a uma pessoa, para um trabalho industrial onde tivesse agilidade, onde tivesse produtividade. Então, o primeiro dilema dele, preciso sair do manual, preciso entrar para o automatizado. Premissa básica, se eu não posso fazer de 5 a 16 vezes, então vamos começar com 5. 5 vezes é um bom volume, por quê? Se qualquer outra linguagem faz 5, eu também faço 5, e eu tiver outros diferenciais, eu continuo na frente. Mas isso tudo era um pensamento interno dele para quê? Para que ele fosse mais rápido como provedor de serviços. Ele não olhava isso como uma ferramenta ainda, ele olhava isso como um provedor de serviços de desenvolvimento de software para N empresas. E aí, com base nessas primeiras premissas, ele começou a ter projetos que começaram a dar resultados. Então, tivemos uma mudança, por exemplo, de classes, que fazendo um manual levaria 678 horas. Vamos fazer
configurar isso, vamos trabalhar a nossa ferramenta interna e conseguiram fazer em 40 horas. Poxa! Se eu conseguisse fazer isso, quanto dinheiro eu ganharia? Vamos pensar que eu tivesse passado uma proposta de R$678, R$1 por hora, para um cliente. E eu conseguisse fazer em 40 horas. Quanto eu estaria ganhando? R$638. Talvez na forma manual eu estaria ganhando 100 e poucos, 200. Opa, então eu estou conseguindo, além de entregar para o meu cliente antes, eu estou conseguindo melhorar o meu resultado interno. Opa, eu acho que eu estou no caminho certo. Outras situações aqui, onde ele tinha uma estimativa de 3 meses para fazer um determinado projeto, ele conseguiu fazer em 3 semanas. Poxa, acho que eu estou no caminho certo, mas eu ainda não tenho uma mágica, porque eu ainda faço esses artifícios, né? Esses artefatos que eu fiz para ter produtividade, eu ainda faço na mão, ainda controlo aqui. Eu sei fazer Clóvis, mas eu não consigo passar para o Reginaldo isso. E ele foi tendo alguns insights de sucesso. Opa, criou uma plataforma de BI toda em 6 meses, APIs complexas em alguns dias em vez de mês, uma conversão de um sistema legado de 6 anos para 1 ano e meio. Poxa, então eu estou no caminho certo. O que mais eu preciso fazer, né? O que mais eu preciso pensar e mudar? E aqui, na verdade, quando você pensa assim, você está mudando a tua forma de fazer. Não existe mágica, não existe como você fazer alguma coisa ser mais rápida sem que exista técnica e mudança. E toda mudança dói, não tem jeito. Só que ela pode doer para piorar ou pode doer para melhorar. No caso dele, estava melhorando. Então, ele começou a investir tempo nestas melhorias. Mas, mesmo assim, a cada cliente que ele ia, ele tinha que puxar o sistema que estava lá, porque, na verdade, a maioria de nós temos sistemas antigos, ou sistemas legados. Eles podem até ser novos, mas eles não estão dentro de uma metodologia que o Clóvis usava. Então, ele também tinha que criar um mecanismo que fosse um facilitador. Ou eu chego lá na empresa, trago as informações do passado para dentro do Mapper ID e consigo aplicar a produtividade. Poxa, então daí ele criou dentro do contexto uma metodologia que a gente pode chamar Legacy to Map, que seria você trazer as informações do legado para dentro de uma plataforma de documentação, que na época ele usou mapa mental. E isso ele começou a ver que além de ele poder oferecer serviços de desenvolvimento de software, ele poderia oferecer serviços de evolução tecnológica, e isso é um problema muito sério da gente. Às vezes a gente tem uma evolução tecnológica a fazer e a gente não faz por falta de tempo. Aí quando acumula a segunda, a terceira e a quarta dessas evoluções tecnológicas que ele não fez, a gente não consegue mais fazer, ou o custo ainda é muito caro. Ou migrações de tecnologia. De repente, tecnologias que ficaram obsoletas. Eu passei no passado, eu fiz uma aposta num VB, que era o auge do momento, contra um Visual Fox Pro. E quando eu vi, a Microsoft deu um tiro no pé de quem? Da linguagem mais proeminente naquele momento, Visual Basic. Fiquei na mão. Tudo que eu tinha apostado, fiquei. Não conhecia a metodologia, tive que fazer na mão. Quanto me custou fazer à mão isso? E ele tinha um outro pensamento. Opa, se eu já estou trazendo as informações do passado para uma evolução tecnológica, para uma migração, por que eu não posso pensar em redesenvolver esses sistemas ou migrar eles para uma outra tecnologia? E quantas vezes a gente apostou em uma tecnologia e essa tecnologia morreu realmente, e a gente precisa mudar. Então, o maior problema dele, que era como absorver o que o cliente tinha para que ele pudesse mostrar produtividade, ele construiu a metodologia M4C, que é Mapping for Code, né? Onde eu estou mapeando para codificar. Ou seja, ele resolveu um maior problema. Sistemas legados não são mais problema. Eu trago e começo a trabalhar em cima dele. Tem um tempo? Claro que tudo tem um tempo. Mas quanto é o ganho disso a partir desse momento?
E aí ele pensou numa proposta de valor. Por quê? Porque os clientes dele começaram a dizer assim, Clóvis, por que você não cria uma ferramenta que faz isso que você nos faz? Eu tenho fornecedores maiores que você, mas não me entregam no prazo, não me entregam com a qualidade e muitas vezes não conseguem me dar um orçamento que esteja condizente. E ele, produzindo no mínimo 5 vezes, pense assim, se eu tenho um custo de 10, eu consigo ser 5 vezes mais rápido, eu consigo também, teoricamente, ser 5 vezes mais barato. Só que a gente pode fazer uma divisão, né? 2,5 ganha o cliente, 2,5 ganho eu. Eu aumento o meu resultado e o cliente diminui o seu custo. E a gente começou a bater as propostas. Por quê? Porque realmente a gente conseguia fazer mais rápido. Então, os clientes começaram a dizer, Clóvis, faça disso uma ferramenta, a gente mesmo vai usar. Isso vai ser legal. A gente quer ser produtivo como você. E aí foi criada uma proposta de valor que seria mais ou menos assim, né? Porque ficou uma frase bonita, mas eu gosto de interpretar ela. De maneira simples e fácil. A gente já tem todo o conhecimento do negócio, a gente já tem todo o conhecimento da arquitetura de software. Então, isso tem que ser uma forma fácil e simples de trazer para que eu possa usufruir. E ágil. Transformamos o processo de desenvolvimento em uma codificação de alta qualidade. Se eu consigo padronizar o meu software e consigo codificar ele através de um mecanismo, eu consigo pelo menos ter uma das dificuldades que nós temos hoje no desenvolvimento de software. Se a gente pegar o mesmo programa e der para 10 programadores, sairão, sem dúvida, 10 programas diferentes. Se você der o Mapper Idea, o mesmo software para desenvolver 10 vezes, sairão 10 programas idênticos. Ou seja, qual é a tua facilidade no futuro de dar manutenção sobre isso? Se você quisesse dar manutenção manual, você teria um padrão. E assim, a gente pode dizer, não, a minha empresa tem padrões escritos de como codificar programa. Esses dias eu conversei com uma empresa do governo, que eles têm cerca de 500 desenvolvedores. E eles têm um padrão de desenvolvimento. E o cara falou assim para mim, o cara que tem um programa de teste para ver a qualidade do desenvolvimento de software. Eu não consigo chegar a 75% de uso do padrão. Sempre tem novidades no meio. Opa, então, uma codificação de alta qualidade é uma coisa que eu preciso e reforço as coisas. Que possua como base os padrões, as definições e o conhecimento pré-existentes. Ou seja, se eu tenho padrões, eu poderia utilizar, mas eu não uso porque eu não gosto dos padrões. As definições já estão lá de alguma forma e elas não são aproveitadas. E mesmo o conhecimento da arquitetura de software que é utilizada por todo mundo está disseminada nas cabeças. Cada cabeça que sai da empresa leva um pedaço desses padrões. Opa, consigo concentrar nessa ferramenta que eu tenho os padrões, as definições que existiam e todo esse conhecimento pré-existente, inclusive da arquitetura do software. Poxa, mais um ganho. E aí, a última parte é que são mapeados possibilitando a liberdade de escolha da tecnologia a ser utilizada. E aqui eu posso falar de duas coisas de liberdade de escolha, né? A primeira é a seguinte. Hoje, a gente pode, programando à mão, eu consigo escolher qualquer tecnologia. Qual é o esforço que eu tenho isso? 100% fazer de forma artesanal. Se eu for para qualquer ferramenta de high code, no code, low code, eu não posso mais escolher a tecnologia. Eu tenho que me condicionar às tecnologias que estas ferramentas geram. Ou seja, geralmente elas são as mais usuais no mercado, mas há um tempo atrás, se eu quisesse há 2 anos atrás programar em Angular, nenhuma dessas me oferecia. Se eu quisesse programar em Node, nenhuma dessas me oferecia. Então, muitas vezes eu fico amarrado à escolha de quem? De quem pensou as arquiteturas de software lá dos fabricantes dessas ferramentas. E o Mapper Idea, diferentemente, ele vai permitir que você escolha qualquer linguagem
e você vai colocar essa linguagem dentro da ferramenta, que daqui a pouquinho a gente vai chegar lá. Mas eu posso escolher a tecnologia que eu quiser. E eu posso melhor, eu posso ter multitecnologia, eu posso ter uma pluralidade, eu posso ter um grupo de pessoas que conheçam bem o negócio e trabalhem com 4, 5 tecnologias sem serem grandes especialistas. Ou tendo um especialista em cada uma dessas tecnologias. E a última parte de liberdade que eu falo e que não está nesta frase, porque essa frase talvez não tenha no passado essa visão, né? É a liberdade da própria ferramenta. O próprio Mapper IDEA, você pode usar, regerar tudo e amanhã você diz assim, eu não quero mais agora, não quero mais o Mapper IDEA e eu quero começar a programar à mão em cima do histórico que tem aí de codificação. 100% seu na sua mão, no seu padrão. Qual é a grande aposta? E aí eu entendi a cabeça do próprio Clovis no seguinte sentido: ele nunca quis ficar preso a uma ferramenta. Então, ele não criaria uma ferramenta onde alguém ficasse preso a ela. Então, essa proposta de valor aqui foram sendo premissas que foram avançando e tendo seus conceitos aprimorados e, principalmente, eu acho que dentro de um conceito de alguém que tinha a visão do mercado de evolução e de liberdade tecnológica. Então, a primeira coisa que mudou na forma de programar, se eu penso no Mapper IDEA, quando a gente pensa em desenvolver um sistema, geralmente a gente vai lá, analisa um negócio, define as tabelas, define os conceitos, define os cálculos e sai programando, né? Esse é o conceito. A primeira ruptura que teve quando foi pensada a ferramenta, foi dividir. Eu tenho a parte de negócio e eu tenho a parte da arquitetura de software. E não é só dividir isso, é deixá-las independentes. Ou seja, eu posso ser um analista de negócio, que a gente está denominando mapper, que é um mapeador da ideia, e para você treinar essa pessoa, o que você precisa? Você precisa treiná-la um pouco em negócio, treiná-la em conhecimento de lógica e banco de dados, né? Para que ela possa montar o conceito. Ela precisa aprender tecnologia? Necessariamente não. Podem ser pessoas altamente produtivas em negócios e não entendendo nada de tecnologia. E quando elas fizerem os desenhos aqui, elas não vão pensar tecnologia, porque elas estão pensando em resolver e dar soluções de negócio. Isso ajuda também no quê? Se a gente pensar o treinamento lá atrás que a gente estava falando, a gente está treinando a pessoa primeiro em tecnologia e depois ela aprende na marra o negócio. E aprende na marra porque ela é soltada no campo e se vira, meu nego. É isso que você vai fazer. Então, aqui eu posso ter especialistas de negócio que definam. A gente já teve projetos onde pessoas de negócio que não conhecem nada de tecnologia ou de codificação de software definiram fórmulas nos mapas mentais, secretárias que fizeram a definição, inclusive, de que campos que elas precisavam. E assim foi. E aí vem a segunda parte. A arquitetura de software. Então, eu tenho meus desenvolvedores de sistemas que conhecem codificação, eu tenho meus arquitetos de software que vão pensar não só codificação, mas vão pensar também segurança, performance, nuvem, padrão de tela. Quer dizer, vão pensar o contexto tecnológico que vai chegar na minha mão. Porque o negócio chega na minha mão através de uma camada de tecnologia. Ok, dividimos as duas áreas e, na verdade, elas são totalmente independentes. Eu poderia ter um negócio em várias tecnologias, posso ter um sistema em uma tecnologia específica e outro sistema em outra tecnologia específica. Por que isso? Para que justamente você tenha a liberdade
de trabalhar com a tecnologia que atende também o seu negócio. Então, você pode ter partes. E eu posso fazer isso de qualquer forma. Mas, poxa, Reginaldo, como é que eu vou juntar depois disso? Qual vai ser o terceiro cargo que você vai nos dar, que vai ser o cara que vai se juntar, vai juntar o negócio e a arquitetura? Porque precisa juntar. Alguém precisa codificar isso. Não adianta alguém pensar na melhor estrutura de código, alguém pensar na melhor estrutura de negócio e não juntar isso. Aí que veio o grande fecho de como pensar isso. Veio o Mapper Idea. O Mapper Idea, ele é uma máquina virtual, claro, né? Onde se misturam, vocês estão vendo, a gente formatou numa visão de máquina para que vocês entendessem como um processo industrial, que a gente está acostumado a isso. A gente não está acostumado a ver isso em software, né? Então, o primeiro mapa ali é um mapa de negócios, o segundo mapa é um mapa de arquitetura de software. A máquina Mapper Idea vai interpretar o negócio mais a arquitetura, baseado numa técnica de match, de buscar fazer as coisas que se encaixam, e uma inteligência artificial que tem aqui, para justamente criar as caixinhas dos programas como eles são feitos. Então, a gente poderia ter um sistema com arquitetura, uma arquitetura Java, uma arquitetura PHP, uma arquitetura HTML, uma C e uma Python, e eu jogar essas especificações para a máquina e ela me gerar 100% da codificação do outro lado. E aí, qual é a pergunta daqui? Aonde ficam os programadores? Uma boa pergunta, né? Se eu estou fazendo tudo isso que eles faziam numa máquina, aonde ficam os programadores? Os programadores vão ser alguns analistas de negócio, alguns arquitetos de software, alguns vão ensinar a máquina como codificar, alguns vão ensinar como ela deve fazer com os negócios, mas aquele trabalho artesanal de ele sentar, ele, o computador e uma tecnologia, vai ser feito por uma máquina. Estranho, né? Como é que uma máquina vai fazer 100% do que alguém faria? É que nós estamos ensinando isso para ela. Na verdade, aqui existe uma passagem de conhecimento. Quando eu faço as minhas especificações do negócio, eu estou fazendo a minha passagem de conhecimento de negócio. Aonde estava tudo isso? Na cabeça do Reginaldo, na cabeça do Clóvis, na cabeça de qualquer um de vocês. Aonde está a arquitetura de software? Estava na cabeça de um arquiteto de software de Java, de PHP, nos próprios desenvolvedores que conhecem tecnologia e que vão se aprimorar mais nisso. Para quê? Para a gente usar melhores práticas, para a gente trabalhar com a evolução, para a gente fazer tudo. Poxa, então acabou a profissão de programador? Não. Elas vão ser remanejadas como milhões de profissões no mundo vão ser remanejadas daqui a pouco. Tem coisas que vão deixar de existir, tem coisas que vão ser remanejadas. Por quê? Porque, inclusive, eu, quando iniciei minha carreira de programador, qual era o meu desejo? Ser analista de sistemas, ser analista de negócio. Eu estava lá atrás olhando para isso. Será que isso vai ser uma dificuldade de adaptação? Será que a gente vai conseguir? Por quê? Porque as empresas precisam de resultado, nós precisamos de agilidade e nos falta mão de obra e falta tudo. E aí você pode pensar nessa máquina aqui com algumas vantagens, né? Vamos pensar o seguinte, você estava trabalhando com a versão Java 1.6, sei lá. Eu não sei, então estou chutando números aqui. E agora Java largou 1.7 com uma pilha de melhorias que vão melhorar o software. O que você tem que fazer efetivamente aqui?
você tem que pegar este cartão, que era Java 1.6, criar um novo mapa Java 1.7, pegar este sistema e este novo mapa, passar pela máquina e vai sair do lado de cá Java 1.7. Eu precisei eliminar meu 1.6? Não, até porque o meu sistema legado continua rodando no 1.6. Eu vou ter que chegar uma hora, eu vou ter que mudar de 1.6 para 1.7. Mas eu tive a oportunidade. Quanto tempo levaria para eu pegar este mesmo sistema que eu tenho e sair de 1.6 para 1.7? De repente, 500 horas. Uma vez que você preparou os novos padrões de conhecimento teu para o Java 1.7, o Mapper Idea vai gerar isso em algumas horas sem ter pessoas envolvidas. Outro, porém, e esse é um caso real que a gente está fazendo agora, nós temos uma empresa que ela apostou sua vida no Oracle Forms, no Oracle Design. E um belo dia, a Oracle falou assim para ela: em fevereiro de tal ano, essa linguagem vai ser descontinuada e não vai ter mais suporte. É o mesmo que hoje, sem pensar, o SAP está fazendo. Ele iria parar a produção dos SAPs anteriores em 2024, agora passou para 2029, porque ninguém conseguiu chegar lá, ninguém conseguiu migrar. Mas vamos voltar ao caso que nós estamos fazendo agora. O Oracle. O que você faz no momento desses, né? Que a linguagem e a tecnologia que você apostou sua vida foi descontinuada. Só tem uma saída. Baixa a cabeça, pega todo o teu negócio, reprograma de novo numa nova tecnologia. Só que daí eles tomaram um susto, porque levaria 6 anos para fazer isso. E em 6 anos a gente pode contar que talvez tenha de novo uma mudança de tecnologia. E aí, será que isso não ia virar uma roda viva de novo? Então tá, vamos tentar fazer com o Mapper Idea. A gente fez todo aquele trabalho de migrar o Mapping for Code lá, de pegar o legado para o mapa e o mapa para uma nova linguagem, e o sistema está saindo de Oracle Forms para Java na estimativa de 1 ano e meio. Poxa, ganhamos 4 anos e meio. Quanto é que é isso em custo? Agora vamos pensar assim, se isso deu de custo 1 milhão, por exemplo, esses 4 anos e meio. Quanto sistema essa empresa teria que vender para pagar esse custo interno? Então, dentro de todas essas premissas que eu comentei antes, das velocidades e tudo, a produtização dessas ideias que o Clóvis tinha, desses programas que ele tinha, facilitadores para ele, se transformaram num produto chamado Mapper Idea, e que hoje, cada vez mais, a gente vê que realmente está mudando a forma de codificar sistemas. Se a gente começar a olhar e parar de saudosismos para trás, já tem projetos de programação 100% baseados em inteligência artificial. GPT-3 é exatamente um caso desses, né? Porém, o que eles estão chegando à conclusão? De que uma máquina baseada só 100% em inteligência artificial, ela também vai aprender todos os erros e vícios que estão dentro dos programas históricos que estão lá. E vai fazer o quê? Vai fazer os mesmos erros e vícios, porque ela vai aprender, ela vai melhorar? Vai melhorar. Então, daqui a uns anos, ela talvez seja 100% inteligência artificial. Mas quanto tempo vai levar isso ainda para estar nessa forma? Qual foi a grande sacada daqui? A gente mistura as duas coisas. Mistura a transferência do conhecimento humano para os negócios, a transferência do conhecimento humano para a arquitetura e aplica inteligência artificial melhorando isso com a técnica de match. Ou seja, a gente hoje, Mapper Idea, está exatamente no meio de todo o trabalho artesanal, e quando eu falo low code, só muda a velocidade porque o low code vai gerar uma linguagem, mas ela continua sendo artesanal também, porque eu também tenho que programar à mão. Então, ela tem uma parte artesanal e uma parte automatizada. Aqui nós estamos automatizando e estamos indo a caminho da inteligência artificial.
Talvez lá na frente, quando a inteligência artificial esteja 100% também incorporada no Mapper Idea, a gente já tenha programas escritos sem vícios, sem erros. Por quê? Porque eles já foram criados por uma máquina baseada no conhecimento humano. Então, essa é um pouquinho da mensagem, do conceito que eu queria passar para vocês. O Clóvis vai agora mostrar para vocês em loco um pouco a ferramenta. E eu queria deixar esta visão para vocês. O que hoje na nossa cabeça é muito veloz no nosso dia a dia. Não pode falar um supersônico porque a gente não tem alcance, mas um carro de corrida todo mundo conhece, né? Então, o Mapper Idea, ele é um carro de corrida já evoluído. Se você pensar, se tudo que você fizesse na sua vida, você conseguisse fazer 5 vezes mais rápido, no mínimo. E eu mostrei casos de 16 vezes mais rápido. E a gente tem já hoje esse range de 5 a 16 vezes. Quanto melhora o teu resultado, as tuas entregas, a tua vida, a vida da empresa e a vida dos usuários que vão receber esse software. Tá bom? Clóvis, eu vou parar de compartilhar e de falar agora, e é a tua vez aí. Beleza, Reginaldo, obrigado aí, né, pela explicação aí. Eu sempre falo, o Reginaldo consegue expressar o que o Mapper Idea é até melhor que eu já. Eu, por ser muito técnico demais, exageradamente aí, acabo... como fala, né, Reginaldo, o meu lado programador puxa muito, né? É que nem na época, os caras que são mais da minha idade, aí, na época de dirigir o Fusca, né, eu tinha um Fusquinha, ele puxava para a direita, né? Programador, geralmente o cara dá essa puxada, né? Tem os desvios ali, acaba errando um pouco a mão aí, né? É que talvez eu tenha me tornado um apaixonado pelo Mapper Idea por um monte de coisa. Eu já fui técnico, eu já sofri programando à mão, eu já fui dono de empresa tendo 30 funcionários e sabendo quais são todos os problemas que a gente tinha do pessoal programando à mão. E eu já vendi ferramentas low-code durante 14 anos e sei todas as deficiências que as ferramentas low-code têm e entregam. E quando eu conversei com o Clóvis, realmente eu vi muito das objeções que eu tinha de mercado ou de problemas que eu passei no mercado resolvidos. E isso me trouxe uma paixão que hoje, assim, eu falo muito livremente dos negócios em si, né? Então, Clóvis, vai você, senão eu continuo falando. Não, beleza, tranquilo. Obrigado aí para nós aí na Mapper Idea, é até uma honra estar com o Reginaldo aí, porque 38 anos de experiência aí não é pouca coisa, não. Aí, geralmente, assim, por que o meu inconformismo, né, com a questão da programação, né? Geralmente a gente começa aí, vamos pegar a ideia inicial, né? A gente vai lá, começou a fazer a faculdade hoje, vem ali um livrinho desse aqui, eu tenho uns livros que eu comprei, né? São livros comprados, tá, galera? Não façam pirataria de PDF, né? Então, são todos os livros que eu tenho comprados aí. E aí, o detalhe é o seguinte, então a gente vai lá, começa a aprender, tem uma pancada de livro, aí você vai lá, vai aprender aqui, por exemplo, com esse cara, esse que me indicaram que era um cara bom, aí ele vai falar toda a parte de como é que começa a programar, ele vai lá, comunica-se com o usuário, vai mostrar, né, eu tenho um script assim, que eu tenho que escrever no meu browser ali para fazer um Olá Mundo, né, então o cara vai aprendendo, o programador ali, né, o pessoal novato, né, aí ele começa a estudar um pouquinho mais. Eu até trouxe aqui uns livros, o pessoal lá na faculdade fala para ele, cara, o esquema agora é Python, né? Então ele vai lá e vai estudar, aqui é um guia lá da Springer, né, que é um material para graduação aí, universitária, né? Então daí o cara vai lá, aprende um Python, vai aprender um monte de coisa legal aqui do processo, né, de desenvolvimento de software, qual IDE que ele vai usar, toda a parte de qual que são a maneira de escrita, né? Então ele vai ter que aprender ali toda essa estruturação, né, de código, tem que colocar aqui a sintaxe, existe um padrão aqui a ser digitado, né? Então ele vai analisar todos esses caras. Daí o cara terminou, né? Agora eu posso fazer meu sistema. Aí ele descobre que não. Ele vai ter que aprender mais uma coisa. Ele vai ter que partir agora para ir pegar o livrinho lá e falar, não, cara, calma aí, agora você tem que aprender lá o Python avançado, né?
Eu estou pegando o Python aqui só como um exemplo, que são os livros legais que eu tenho aí. O Python está meio na moda aí por causa da questão da análise de dados, né? O pessoal que está aí fazendo ciência de dados, né? Então ele vai lá, aprendeu mais algumas coisas avançadas e tal. Putz, agora eu sou ninja em programação, né? Agora eu posso fazer assim um sistema. Então o cara vai lá, constrói o sistema, aprendeu a fazer várias, né? Tipo, aprendeu até com esse cara que eu já sei fazer até jogo, consigo fazer processo de teste e tal. Mas daí ele vai trabalhar numa empresa, a empresa fala, agora, beleza. Surgiu daí no mundo nosso para ficar legal, a gente fez todo o nosso sistema, e aí agora a gente precisa transformar esse nosso monolito que a gente fez em microserviços. Aí a gente vai lá e vai estudar mais um monte de coisa, né? E vai buscar lá todo esse processo, né? De, como que eu faço microserviço? Vai estudar lá domain driving, vai estudar as melhores práticas de mercado, de desenvolvimento, para fazer toda essa, né, todo o processo do desenvolvimento com mais qualidade. E aí ele começa a fazer os microserviços, e aí ele descobre que, na verdade, o jeito que ele está fazendo o microserviço está dando um monte de problema. Aí alguém vai falar para ele, cara, você entra lá, então, e começa a estudar os padrões de codificação para microserviços. Aí tem toda uma gama lá que o cara começa a estudar para aprender e tal, né? E aí a empresa vai crescendo, vai enchendo desses conhecimentos, mas o que acontece, né? Todo esse conhecimento que eu estou falando aqui, né? No final das contas, a gente faz essa leitura e a gente vai aqui para a nossa interface e aplica aquele conhecimento que a gente tem de forma manual. Então, alguém aqui, por exemplo, eu peguei um modelo para um sistema que eu quero, por exemplo, fazer de controle de pressão dos pneus de um carro, para a gente saber a época de trocar e cuidar para que o pneu tenha uma vida maior, né? Então, eu começo a fazer análise lá, eu pedi aqui que tenha placa, modelo, cor. Eu vou fazendo a montagem do meu sistema todo ele manual, né? Então, vou lá, crio o carro, eu quero saber qual garagem que o meu carro fica, eu quero controlar, às vezes, o carro está na sombra, não está, a parte de exposto ao vento ou não e tal, tem toda um modelinho de classe lá que eu peguei para poder começar a fazer e tal. Então, tudo isso a gente vai programando manual. Daí, tipo, por algum motivo, digamos que eu sou programador avançado lá, eu aprendi, criei alguma coisa mais complexa dentro do código, daí vem aqui o Reginaldo olhar o meu código, né? E começa assim, cara, o que o Clóvis quis dizer com esse show data aqui, né, cara? Para que serve esse negócio, né? Daí o Reginaldo chama Clóvis, dá uma olhada aqui, o que você fez? Aí o Clóvis olha, já faz 6 vezes que ele não viu aquele código, vai falar, cara, não faço ideia. Eu acho que isso aí eu geralmente, né, isso eu mesmo já falei quando tive, por exemplo, tive uma empresa ali que o Reginaldo mostrou antes do início da Mapper ID, 14 anos, eu ensinava o pessoal e tal, né, e eu olhava, cara, eu acho que isso aí eu deveria estar abduzido por um alienígena quando eu fiz, porque eu não entendo nada desse código, né, tipo, putz, como é que a gente fez, né, e aí uma das coisas que eu comecei a fazer dentro desse processo de desenvolvimento de software, que primeiro, antes, assim, por que eu cheguei nisso? A gente tinha umas anotações, né, da parte, vamos pegar aqui, por exemplo, né, a parte de negócio, né, então a gente vai lá, faz todo um processo de mapeamento de negócio, faz toda a estruturação, né, da nossa, vai lá, estudei toda a estrutura aqui de como que eu posso fazer um processo, que nem um exemplo aqui da SAP, né, como é que eu posso fazer uma arquitetura para ter o meu sistema legal, a parte de processos, né, de gestão ali da minha empresa, a parte de vendas e tal. Então, tem tudo lá e eu começo a trazer esses nomes para a parte de código. Só que o que tem acontecido, né? Geralmente, no nosso desenvolvimento, a gente começa a colocar muita coisa documentada assim de forma linear, né? Então, eu tenho que estudar, ler esse texto que está aqui, para transformar isso numa ideia e pegar essa ideia, né, essa situação que eu aprendi, né, aqui no livro, voltar aqui para o mais básico lá, por exemplo, pegar aqui um que tenha, né, a parte de comandos, né, pegar aqui o caso do próprio código fonte, né, então eu tenho que saber expressar aquelas informações que eu li aqui em código, em banco de dados, em estruturas, né. Aí uma das primeiras coisas, como eu já vinha de uma ideia de estudar mapas mentais, né, eu comecei a fazer mapas assim, ó, que entra no conceito do Mapping for Code, né, eu comecei a fazer mapas. Vou aumentar aqui só para vocês poderem enxergar melhor aí, né? Eu comecei a fazer mapas onde que eu desenhava em mapa mental
todo aquele conhecimento que eu ia adquirindo na leitura desses livros. Então, por exemplo, fui lá, aprendi lógica de programação. Eu vim aqui e montava um mapa especificando lógica de programação. Daí fiz um outro mapa do livro que eu estudei a respeito de Python. Daí um outro mapa do Python avançado. Daí um outro mapa do Python para análise de dados, para microserviços. Assim a gente vai evoluindo. E aí a mesma coisa que eu usava para o conhecimento técnico, eu comecei também a aplicar para o conhecimento do analista de negócio, né? Então eu comecei a montar, por exemplo, assim, até que tem um modelo, né, de escrita padrão que a gente chama que é o BDD, né, que é o Behavior Driven Design, e aí a gente começa a fazer a escrita, né, tipo, a quem que quer a determinada situação, né, o cadastro de rodas, é o que ele quer, o porquê que ele quer isso, né, então é montado um mapa mental aqui, né, o mapa mental tem essa estruturação de conceito de árvore, né, você tem um tema central e você vai explodindo ele. E aí eu comecei a fazer o seguinte, eu olhava para essa estrutura aqui e criei uma iconografia para dentro do meu mapa mental, onde que agora eu vou começar a me comunicar, por exemplo, aqui eu já tenho uma comunicação generalizada, né? Eu consigo me comunicar tanto com pessoas técnicas quanto pessoas não técnicas a respeito de um determinado sistema, né? E aí, com essa evolução, eu comecei a usar, dentro dos mapas mentais que eu desenhava, esse conceito da iconografia, que a gente chama que é a iconografia do Mapper ID, para que qualquer desenvolvedor consiga olhar um mapa mental desse, ó, e ele olha esse mapa, ele já consegue pensar, independente da linguagem que ele trabalha, né, da forma como que ele vai implementar esse processo, né? Então, por exemplo, se eu peço para um cara de Python implementar, falo para ele assim, aí a gente pode usar termos chaves, né? Eu peço para ele, cara, cria para mim uma tabela de carro. Ele vai olhar que carro tem placa, modelo, cor, ano, motorista, proprietário, rodas, garagem, teste, e aqui tem um valida rodas, que é uma regrinha de negócio. Aí se eu falo para ele, cara, agora cria para mim uma classe de domínio que seja do carro lá em Python. Daí ele vai criar lá a definição da classe, com todos esses atributos e tal. Eu peço para ele fazer uma planilha no Excel disso aqui. Ele também vai conseguir, ele vai ver que tem um título aqui, ele vai colocar lá na coluna placa e assim por diante, né? Então, a ideia do Mapping for Code, o que é? É a gente conseguir escrever um mapa mental, né? Todo esse mapeamento do sistema, desde a parte lá do levantamento de requisitos, até uma especificação mais técnica de tudo que a gente vai usar no nosso negócio. Aqui já entra uma boa parte de uma tendência aí, até a nível mundial, das pessoas estarem valorizando o conceito do domínio de negócio, né? Então, até tem uma área de estudo aí que é o Domain Driven Design, que é tudo que a gente vai desenvolver num sistema, a gente foca no domínio de negócio, independente do tipo de sistema, vai desde jogo até controle de avião, por exemplo. Todos esses caras têm um domínio de negócio ali, né? E aí você começa a especificar todas essas partes, olhando para esse domínio. E daí, desse core que você monta, você começa a fazer os teus sistemas, os reaproveitamentos em volta, porque daí isso representa, de fato, coisas que a gente utiliza, né? Os domínios de negócio que a gente utiliza no dia a dia. Então, fica bem fácil de eu conversar com uma pessoa do setor. Por exemplo, aqui vocês podem perceber que eu criei um mapa mental e não usei tipo nenhum de dado que seja tendência de alguma linguagem. Eu coloquei aqui tipo texto, tipo inteiro, né? Então eu tenho o ano inteiro, eu tenho cor que é do tipo texto, modelo vai ser um texto, placa lá com um texto com 8 caracteres, né? Então eu posso me comunicar com todo o time, tanto de negócio, de suporte, com o meu cliente, com esses mapas mentais, né? Eu consigo ter uma conversa, por exemplo, o mapa mental, ele é muito mais rápido de você interpretar o que você tem dentro dele, do que você pegar um livro desse aqui, né? Ler, aí você monta a tua ideia na cabeça e depois fala, eu entendi isso desse texto. No mapa mental, as ideias de entendimento, elas já ficam materializadas. A gente já tem isso aqui de forma materializada. Então, por exemplo, eu falei aqui que eu queria fazer o controle de veículo, né, para preencher as informações do carro. Então, eu já começo a dissertar aqui. Então, eu vou ter que ter aqui uma classe roda, eu vou ter aqui uma classe motorista, talvez, né, por causa que eu tenho um carro. Aí lá no carro eu descobri que eu tenho, né, pode ter um proprietário, que às vezes eu posso ter uma frota e tal, enfim. Aqui vai, lógico, vocês podem pensar outras coisas conforme vão vendo essa estrutura, né? E aí a gente vai evoluindo esse nosso mapa mental, né? Até ter toda, por exemplo, até regras. Aqui eu coloquei, por exemplo,
valida a pressão, né? Por exemplo, se aqui até a gente utiliza dentro do mapa mental a ideia de, vou lá, aprendi lógica de programação usando Portugal, por exemplo. Mas aqui a única coisa que eu mudei nos meus mapas, e como a gente geralmente aprende linguagem, eu mantive a nomenclatura em inglês, né? Então, o corpo desse meu método valida a pressão, método ou função, né? Tem alguns que chamam de funções, outros de métodos, outros de procedures. Aí tem uns que, não, procedure é o que não retorna valor, função que mas não importa. Assim, eu tenho uma classe, um objeto, aqui no caso que é a roda, e ela tem uma validação de pressão para ela. E aí aqui eu teria o algoritmo feito em pseudocódigo para definir assim, então se a condição da pressão for maior que 27, então vai retornar true, que tá uma pressão boa. Se não, vai retornar falso. Aqui é só um exemplo para vocês terem assim, um mínimo de lógica da programação. Então, o que acontece? Ainda assim, eu não estou falando do MapID como a máquina que o Reginaldo mostrou. Aqui é aquele primeiro mapa onde que a gente pega todas as informações que a gente analisa, o que eu quero para o meu sistema, né? O que eu vou usar no meu sistema, o que eu preciso, eu quero um cadastro, eu quero uma tela, eu quero um relatório, eu quero, enfim, tudo que eu quero, não como eu quero isso, né? Porque a parte técnica vai depender muito até de quem que aprendeu aquilo, né? O cara foi lá aprender o Python, o cara foi lá aprender o JavaScript, o cara aprendeu vários processos de negócio e tal, então vai depender do conhecimento do técnico que você vai achar, ou da empresa, ou da capacidade que você tem, caso a gente esteja aqui, né, também com software house trabalhando junto aqui, na apresentação. Então, você vai escolher depois. Aqui eu já consigo sair, inclusive, com uma visão geral do meu processo, do que eu preciso entregar para esse cliente, né? Então, o cliente, cara, gostou, é isso mesmo que a gente vai ter, né? Eu até fiz aqui, por exemplo, eu trouxe para vocês mapas, aqui eu estou falando só de domínio, né? Que até para não causar uma visão errada, o pessoal tem assim, Cláudio, mas como é que eu faço telas, né? Telas, geralmente, vou pegar até aqui essa parte, até deixei já reservado, né? Então, por exemplo, aqui eu estou usando o Pencil, é uma ferramenta offline para fazer mockup de tela, né? O pessoal usa muito as ferramentas online, aí tem o Adobe. Eu gosto das offline porque, às vezes, eu gosto de trabalhar, sei lá, imagina, tá viajando, você não tem internet fácil, você pode trabalhar local sem estar preso à internet ou conexão, né? Então, eu gosto de ter a ferramenta para comitar e fazer esses controles. Então, eu posso fazer, digamos, eu peço para um cara de UX lá, que vai desenhar as telas do meu sistema, e ele vai me entregar essa estrutura aqui. Eu vou começar a programar isso. A gente pode trabalhar num sistema assim. Quando eu olho essa tela, né, quando eu olho essa estrutura, todos vocês aí estão vendo, eu tenho aqui um cadastro de proprietários, aqui seria uma lista, né? E aqui, quando eu clicar num item desse, eu vou abrir essa tela aqui dos dados do proprietário, né? Então, para preencher lá as informações do proprietário, do meu sistema. Então, aqui a gente acaba tendo um padrão, né? Então, eu tenho na minha mente assim, eu tenho uma lista de proprietários, onde que eu vou preencher o nome e o celular dele. Depois, quando eu clicar numa linha dessa, eu vou abrir aqui os dados do proprietário para preencher nome, idade, fixo e celular. Eu clico em salvar, ele volta para cá, né? E vou preenchendo isso. Então, isso a gente cria um padrão, né? Eu tenho um padrão de pensamento lógico, de programação, o que eu vou usar, qual que é o HTML, quais que são os elementos, tudo que eu vou usar dentro da minha estrutura de programação. Tem aqui, por exemplo, uma opção de pesquisar, novo e tal, página anterior. Então, vou lá, posso programar isso na mão, né? Olhando essa estrutura aqui. Então, eu vou fazer as telas, o meu UX me passou isso, eu vou fazer uma tela lá para cadastrar carro, para cadastrar motorista, roda e tal, tudo seguindo essa nomenclatura, né? Tipo essa estrutura de tela. Aí, por exemplo, o cadastro de motorista, como é que é? Ó? É exatamente a mesma coisa, só que vai mudar o quê? Que motorista tem alguns nomes diferenciados, né? Eu tenho aqui nome, idade, categoria, no caso do motorista. Aqui, ó, por exemplo, o meu cara de UX fez um copiar e colar aqui, ó, tipo, cadastro proprietário, eu vejo que aqui está, por exemplo, errado, vou colocar lá o meu motorista, né? Só que o que acontece? Tudo isso aqui, eu tenho lá o cara de design fazendo, daí ele faz 200 telas iguais, assim, para demonstrar todos os campos que a tela tem e tal. E aí, um programador pega toda aquela codificação, vai olhar toda a estrutura de dados que ele já mapeou e começa a fazer essa programação na mão. Para evitar essas programações manuais também da parte de trazer as telas, eu geralmente faço o seguinte, eu combino com o meu UX Design que ele faça para mim uma estrutura
a parte mais visual, vamos falar assim, aqui, né, para que a gente entenda, eu quero o meu campo de busca aqui em cima, eu quero os botões à direita, eu quero o meu paginador aqui embaixo, o jeito do paginador, as cores e tal. Então, ele faz só o que são diferentes, por exemplo, os padrões diferenciados, né? Boa tarde. Oi? Tudo bem, Altomar? Tudo tranquilo também. Eu acho... O Matheus, você deixa no mudo ali? Não é pergunta não, né? Beleza. Teve um áudio no meio. Aí, assim, todo essa desenho, né, das telas que a gente tem, a gente vai pegar isso e vai passar para a programação. E aí eu também criei aqui uma ideia da gente, como o mapa mental ele nos deixa livre, né? Então, para esse conceito, né, tipo, para esse conceito específico, eu criei uma padronização aqui de mapa mental. Vocês podem, por exemplo, quando está usando o sistema de mapa mental, vocês podem montar mapas mentais de como vocês pensam também, né? Então, eu montei aqui, por exemplo, uma ideia lá, eu tenho o meu país list, que é aquela lista lá de classe, então eu tenho o país, eu tenho a sigla, eu tenho o nome e tal. E eu tenho o país editor, que é o quê? Quando eu clicar aqui num item desse, eu vou abrir o editor com esses campos. Então, eu consigo ter a separação lógica do que eu tenho na minha tela, da separação, por exemplo, que o meu designer fez da parte visual, né? Porque o resto das telas eu posso estar fazendo com especificação de mapa mental. Então, o que eu faço aqui? Eu não preciso que o meu designer faça todos os designs de todas as telas, com todos os campos, porque daí os campos específicos eu vou combinando com o meu cliente. Eu coloco lá sigla, nome, DDI, aqui no caso da cidade, eu consigo fazer as outras coisas, né? Eu consigo ir colocando algumas informações aqui no meu mapa mental. A mesma coisa, depois, por exemplo, eu quero fazer relatórios, então você pode especificar um design e esse design você aproveitar todas as classes e domínios. Por isso que, assim, uma das coisas bastante importantes, né, que a gente recomenda já vocês detectarem, por isso que a gente tem aquela ideia do Legacy to Map, né, que a gente pega todo esse arcabouço de domínios que vocês têm dentro de um sistema legado, desenha esse mapa mental aqui baseado nisso, tem processo de conversão, a gente consegue ler código-fonte, né, o banco de dados que você tem, a Cláudia, o meu banco de dados aqui, o meu código-fonte é muito velho, eu quero fazer de novo, mas o banco de dados é muito bom. E a gente consegue jogar aqui, vocês começam a organizar a visão de vocês do sistema já em mapas mentais assim, né? E aí o que acontece? Beleza, Cláudia, você está falando aqui, eu posso olhar para isso aqui, venho aqui no meu código aqui e escrevo, né? Mas como é que isso funciona na parte de automação, né? Então aí entra assim, Mapping for Code é isso aqui. Eu desenho um mapa mental de tudo que eu estou analisando, seja uma tela que um designer fez para mim, uma ideia que eu tenho, né? Eu posso desenhar tudo aqui em mapa mental. Até que eu peguei um exemplo, é um trabalho que a gente está fazendo. A gente pegou um caso que de uma tabela lá de uma plataforma chamada WSO2, eles têm um conceito lá de registry, só que eles não têm o domínio. O que nós fizemos aqui? A gente pegou o SQL de domínio deles e, baseado nessa estrutura aqui, a gente consegue fazer o nosso matcher, entender os nomes que estão aqui dentro, os ID, as colunas e tal, para poder gerar o nosso domínio, né? Então, esse aqui é um mapa de estágio que a gente fala. A gente pega um comando SQL, né? Aqui a gente tem dois, até tem um bem grande aqui com vários, né? A gente pega esses caras e consegue fazer essa conversão, né, das informações para poderem ser reaproveitadas. Então, para vocês verem, assim, o mapa mental ele pode ter N utilidades, né? A gente pode ter várias características aí dentro dele. Então, esse é o nosso mapa da ideia, né? Então, eu quero pegar, que nesse caso aqui, do registro, eu quero pegar um SQL qualquer que eu tenho e depois eu quero fazer alguma coisa com ele. Então, eu vim aqui e mapeei isso, ó, né? Até coloquei o código aqui direto. Aí, como é que o MapReD entende isso, né? Então, a gente usa essa iconografia para quê? O computador, né, a máquina, ela não sabe entender muito bem somente palavras. Se a gente coloca palavras e imagens, ela começa a perceber coisas a mais também. Daí, o que a gente fez? Baseado nisso, e com essa iconografia, a gente criou uma estrutura virtual ali, né, de documento, que o MapReD começa a poder processar isso, né? Então, aqui entra já a linguagem do MapReD, que é o quê? É quando ele começa a observar essas informações. Então, eu abri um mapa do lado aqui para facilitar, ó. Ele começa a olhar essas observações, essas informações aqui, e baseado nessas informações, você define o que você quer que ele escreva. Por que eu falo assim você?
é que é você como programador, você que tem um conhecimento, por exemplo, quem veio aqui estudou todos esses livros, né? Estudou aqui a lógica de programação, depois pegou lá a conversão de monolito, Python avançado, sei lá, Delphi, estudou todas as linguagens que existem aí, né? Então fez todo esse aprendizado, estudou lá o ML, estudou várias coisas, né? Então foi a pessoa, é o programador, né? Então ele tem o conhecimento técnico de como fazer isso naquela linguagem. Observe bem, é como fazer agora, né? Então esse mapa mental, o que a gente faz? Nesse mapa mental, a gente coloca nele, de fato, o como deve ser escrito aquelas informações. Então, a gente tem aqui... Eu não vou me aprofundar muito na linguagem, porque a gente tem vários outros webinars que a gente já fala a respeito da linguagem, tem até um curso que a gente tem lá no próprio LinkedIn que a gente fala a respeito de como que funciona todo esse processo da programação manual e das escritas, né? Mas aqui a gente tem, assim, uma linguagem que... com base nas percepções que a gente tem aqui do mapa mental, ou seja, eu percebo que existe aqui um ícone país, existe uma linguagem aqui para você conseguir fazer essas percepções. Então, eu vou escrever uma classe de domain model, eu preciso saber o nome da classe, primeiro, né? Eu vou pedir para qualquer programador, ele vai falar, Clóvis, tá, de qual classe que você quer que eu faça? Eu quero que você faça da classe país. Então, daí, o que a gente fala aqui, o MapReD, ele vai vir aqui, ó, eu quero que dê esse match, né? É a ideia de achar aquele elemento dentro do mapa mental. Então, ele vai vir aqui e vai achar esse mapa mental aqui. Opa, achei o país, beleza. Aí, o que eu quero que escreva, né? Então, ele vai começar a escrever o corpo do meu código-fonte, ó, buddy. O que eu quero fazer é escrever um padrão, porque toda programação que a gente aprender, a gente aprende a escrever padrões naquela linguagem que a gente estudou. Então, por isso que o nome do nosso comando aqui, o primeiro comando mais usado, se chama write pattern, que eu vou escrever padrões naquela linguagem. Só que o meu write pattern, ao invés de já sair escrevendo o padrão, aqui entra um gancho para vocês entenderem, que é um outro ganho. Conforme você vai ensinando a máquina a programar para você vai também colocando o que você pensou como programador para fazer aquilo. Não somente comandos assim, ó, digamos que não tivesse colocado declara classe, né? Tivesse escrito lá direto só / table class. Beleza, ele ia escrever. Mas eu forcei com que você dê um nome para os seus padrões e tenha um dicionário aqui, né, digamos, de padrões, com todos os nomes que você vai utilizar. Para quê? Para que você consiga olhar para como você escreve o código sem olhar para a parte de tecnologia. Ó. Fechei o patterns, eu só tenho termos que eu, como programador, penso na hora de escrever aqui, no caso, esse domain model para JavaScript. Né? Então, o que eu ganho com isso? Se eu olhar aqui um outro mapa, eu vou pegar aqui um mapa do MapReD que a gente tem, que a gente coloca para várias apresentações, eu posso pensar, por exemplo, ó, como que eu escrevo esse domain model. Vamos pegar aqui, por exemplo, para PHP. Eu fecho aqui o patterns, eu vou olhar ali, ó, eu penso em declarar classe, declarar atributos e fechar bloco da classe. Se eu pegar aqui o meu Java, o Java ele já é um pouquinho mais complicado, que eu tenho um esquema de pacote, mas eu tenho lá, ó, declarar o pacote, eu tenho que ver se tem coisas para importar, então aqui eu estou importando o date, mas eu tenho lá, declarar classe, declarar atributos e fecha bloco classe. Então, a partir do momento que eu aprendi toda a lógica de programação, a linguagem final que a gente vai usar, ó, eu usei Natural aqui, uma linguagem de programação para mainframe, né? Mas é a mesma coisa, ó, declaro classe, declaro um campo ID, declaro atributos e fecho o bloco classe. Então, dessa maneira, a gente tem uma sistemática que é você, ao usar a linguagem agora de ensinar a máquina do MapReD a programar, de documentar também o que você digita. Né? Então, uma vez que você fez toda essa estrutura, você tem os teus padrões, daí que a gente chama aqui de geradores, para escrever qualquer coisa que você quiser. Né? E quando eu falo qualquer coisa, eu vou dar um exemplo aqui para vocês de um código que o MapReD escreveu, né? Que eu já até deixei aberto aqui. Ó, por exemplo, a gente tem vários guias aí de melhores práticas de escrever APIs, né? Então tem aqui o guia que, como é que você... Agora que a gente está num momento, né, de ter... preciso escrever APIs boas, eu tenho que entender de como que isso funciona, qual que é a ideia, a gente tem que se preocupar com toda a parte de segurança, toda a estrutura e tudo mais, né? E aí, a linguagem que o pessoal usa para escrever APIs e documentar essas APIs se chama esse cara aqui, que é o Swagger. Ó. Essa linguagem aqui, ó, toda ela, tudo que está digitado aqui, foi feito pela máquina do MapReD. Por quê? Porque eu ensinei uma vez, essa escrita dessa máquina aqui, eu fiz ela em 2013. Foi a primeira, até quando vocês contratam o MapReD, vai esse desenhador de API aqui para vocês, junto o template, né? Aí o que acontece, ó?
essa máquina de escrita, eu tenho ela aqui, ó. Eu tenho ali ó, o Swagger, eu tenho lá um template de REST API, aí tudo que eu preciso escrever para fazer uma API REST, ela já está aqui desenhada, ó, com todas as regras que eu preciso colocar, a parte de segurança, do jeito que eu fui aprendendo, até aprendi coisas novas, né? Até o último webinar, se vocês tiverem a oportunidade, a gente falou bastante desse conceito de segurança de API, né? É bem bacana vocês darem uma olhada lá. Então, todo esse processo, né? Tipo, o que eu preciso escrever para cada caso, não é uma API simples, tá? Por exemplo, tem caras que vamos falar assim, na parte já de pessoal de programação, né? Que são os mais céticos, falam, mas isso aqui eu gero com o meu Java, mas a ideia que você tem que abstrair o processo é assim, é a possibilidade de vocês evoluírem com o tempo. Por exemplo, hoje a gente tem um .NET, uma linguagem que está aí, mas, cara, vai chegar um tempo que as empresas que fabricam isso vão descontinuar esses produtos e as tuas ideias de negócio, elas não vão ser descontinuadas, por quê? Porque você vai continuar mantendo o teu mapa aqui de ideia, né? A tua estrutura. Deixa eu só fechar esse cara aqui, tá muito longe. Essa estrutura aqui, ó, todas as suas ideias, elas não mudam no teu negócio. Vão melhorar. Por exemplo, vai ter nota fiscal eletrônica, vou colocar sensores de IoT, sei lá, inteligência artificial para processar dados de cliente e tal, e tudo isso você consegue, né? Aí, essa é a ideia, né, de você ensinar a máquina. Na verdade, eu não vou gerar nada, porque eu tenho vários vídeos já gerando, mas só para vocês entenderem, bem rapidão, assim, não quero entrar muito em detalhe, até para dar um tempinho para vocês fazerem perguntas e tal. Como é que o MapRID funciona na prática? Então, por exemplo, eu estou aqui na minha IDE, eu faço os meus mapas mentais, aqui, por exemplo, o mapa mental é um arquivo que você vai conseguir comitar ele lá e tal, né? E aí, depois que eu desenho meu mapa, eu já tenho a estrutura do código que eu quero, é meio que você trabalha com as ferramentas que você já tem hoje, mas você usa um mapa mental ou o MapRID como se ele fosse um programador extra na tua mão, né? Então, por exemplo, eu estou aqui, eu quero que o MapRID escreva uma classe para mim. Então, eu vou, por exemplo, chamar aqui, ó, vou ativar a minha máquina, né? EVM use, eu vou pegar aqui a versão 12 do Node, que é o que eu estou usando para o cliente do MapRID. Eu vou fazer aqui, por exemplo, a MapRID push o Hello World, que é o projeto que eu tenho ativo, né? Ele vai fazer toda a compilação lá na nuvem para nós. E aí eu vou falar assim, ó, MapRID generate o projeto Hello World. Aí eu quero colocar aqui o meu gerador, por exemplo, JS, Domain Model, e aí eu vou dar um nome aqui que é o nome classe que eu quero passar lá, né? E vou colocar para ele, cara, escreve para mim lá a classe carro. Então ele vai escrever aqui para mim a classe carro, né? Então eu quero colocar aqui o nome da classe carro. Vou digitar aqui, dar o Enter. Eu errei aqui alguma coisa, deixa eu ver lá que eu acho que eu coloquei o nome aqui, config generate, JS minúscula, essa é a questão mais do digitador aqui, tá? Então, vou colocar aqui JS, certo, domain model, e ele vai olhar para aquele mapa, ó, e escrever aqui para mim o carro model. Aí, por exemplo, como a gente usa uma ferramenta de linha de comando, né, eu posso direcionar, então eu estou aqui na minha ferramenta, né? Eu posso direcionar isso, executar um comando aqui dentro da minha ferramenta para ela fazer isso, ou eu posso jogar direto para um código-fonte meu, por exemplo, eu jogar aqui na pastinha só que eu tenho temporária, né? Tem aqui uma pasta mappertemp. Vou jogar ela aqui. Mappertemp live JS. Você vai fazer, ó, ele jogou, daí o arquivo para mim aqui na minha IDE. Então eu tenho lá live JS, eu já tenho aqui o table. Daí, por exemplo, Cosmo não desenhou o barra table, é porque provavelmente aqui, ó, esse desenho do generator eu trouxe lá do outro ambiente. Ó, aqui eu tinha programado a estrutura para que o table fosse desenhado, né, como uma estrutura assim, ó, que nem eu tenho ali, ó, o arroba table syspaís. Então eu vou copiar esse cara aqui, só vou jogar aqui no meu, só para vocês entenderem, né, essa ideia. Vou pegar aqui, por exemplo, eu tenho lá o roda, eu quero no carro, vou jogar aqui essa anotação, né, do carro aqui para cá. Isso eu vou arrumar aqui, vou jogar acima e vou colocar aqui, eu quero o meu table name aqui, quero chamar isso aqui de sys carro. Isso fica salvo aqui, por exemplo, para que eu possa reusar. E aí eu vou voltar aqui no meu sistema de ideia que eu estou programando, vou fazer aqui o push do Hello World.
Vou mandar ele jogar lá pro carro, ele vai fazer, né? Aí já veio ali, apareceu, ó, sys carro. Então, é dessa maneira que você vai programando com o Mapper ID. Tem a opção também, aí já entra os passos mais avançados, que é onde, assim, você consegue trabalhar com uma automação de todo esse processo de programação. É que nem o Reginaldo comentou, depois que eu tenho esses mapas de programação montados, eu já tenho isso tudo arquitetado, o que vai acontecer, por exemplo, se eu quiser criar, olha só a diferença, né? Eu quero criar isso aqui agora, uma bicicleta, né? Putz, agora nós estamos quero controlar a pressão das bicicletas. Vou pegar aqui, ó, o meu carro, ó a diferença, né? Então, vou colocar aqui, ó, bicicleta. Vou ter aqui a placa, digamos aqui, poderia ser a série dela, né? Digamos, eu vou criar, em vez de ser placa, vou chamar aqui de série. Vou trocar aqui minha tabela sys carro para sys bicicleta. Aqui, eu quero colocar série. Não quero dizer nada, mas está escrevendo errado bicicleta. Bicicleta, obrigado! Isso é outra vantagem, aproveitando que eu falar assim, é proposital. Não, foi combinado. Foi combinado. Porque, assim, geralmente o programador escreve errado, programa errado, comita todos os fontes errados, depois ele fala, cara, nem vou mudar isso aqui, que eu já usei um monte de vezes o bicicleta, porque eu uso os code insights das ferramentas, né? E aí acaba se perdendo. Eu escrevi várias vezes errado aqui. Não, eu vi. Então, coloquei lá o bicicleta. Eu não vou mexer muito aqui só para, né, mostrar para vocês. Então, agora eu tenho aqui o bicicleta, troquei o série e coloquei o cara ali. Então, o que eu preciso fazer aqui? Não preciso mexer na minha arquitetura. O que eu preciso fazer só? É só usar o Mapper ID para ele gerar agora aqui para mim o bicicleta. Então, eu vou fazer aqui, ó, vou fazer o push do Hello World. Vou trocar, só que ao invés de usar o nome da classe carro, eu quero que ele gere para mim o bicicleta. E aqui eu vou colocar até bicicleta model.js, por exemplo, né? Para ele gerar isso para mim lá. O que vai acontecer? Ó, já veio aqui o bicicleta model, eu já tenho aqui o bicicleta, ó. A série desenhada, o bicicleta model, essas bicicletas. Então, assim, aquela inteligência, essa é o ponto para fechar aí, tá, Regional, para a gente abrir para as perguntas. Aquela inteligência que eu tive, seja eu um programador júnior a um programador sênior, que eu abstraí daqui da minha leitura de livros, né? Fui lá, aprendi várias coisas, estudei tudo isso, e ensinei, passei para a máquina aqui esse conhecimento, né? Eu tenho isso tudo aqui mapeado de tudo que eu aprendi. O que vai acontecer? Desde o início, um programador que começa a utilizar essa metodologia, ele vai estar tão produtivo quanto e com a qualidade também de um cara que é sênior, né? Então, a gente sempre consegue atingindo cada vez... Aqui eu gosto de agora, até eu acho que faltou na apresentação do Reginaldo ali, falar da parte que os programadores podem ficar meio chateados, né? Tipo, aonde que para o programador? Na visão da nossa filosofia que a gente tem ali um mascote, né? E aí, esse cara, ele tem faz o papel... Então, por exemplo, imagina lá o programador com a sua armadura. O que é essa armadura do programador? É ter esses geradores, porque foi você, programador, que criou. Então, é você que vai fazer a manutenção desses geradores, é você que vai pensar nisso. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. O Clóvis trabalhou junto com o Reginaldo na empresa, mas o Clóvis está saindo. Mas o legado de tudo que foi investido na empresa ficou, porque o Clóvis deixou toda essa inteligência para quê? Para que quando entra ali, por exemplo, o Matheus trabalhar na empresa, o Matheus começa a melhorar esses algoritmos e não estraga tudo que o Clóvis já estudou a respeito dessas informações, né? Então, é essa a ideia que eu queria deixar aí para passar. Essa apresentação minha, vocês vão assistir todas as outras que a gente já fez ali. Eu adaptei agora para que eu pensasse numa maneira de tentar mostrar para vocês uma coisa mais prática do nosso mundo de desenvolvimento do que uma coisa assim planejada, né? Então, por isso tem até um zerrinho aí no meio, mas eu espero que vocês tenham gostado desse modelo de abordagem aí. Aí agora estamos abertos a perguntas, dúvidas. Eu queria falar uma coisa ainda. O Clóvis nunca mostra, mas eu gosto de falar isso. A gente sempre tem uma disparidade entre o que a gente desenvolve de sistema e a documentação, né? Verdade. Vocês notaram que, na verdade, a gente tem um mapa mental com tudo que está ali e já está pré-documentado, mas não está bonito para que eu, o usuário, entenda. Então, por exemplo, só dando um exemplo, a própria documentação do Mapper IDEA é criada pelo Mapper IDEA baseada nos mapas mentais. Ou seja, a ferramenta usando a ferramenta. Isso é importante,
Porque o que acontece? A gente cria hoje uma documentação no sistema e cria o sistema. Putz, legal, tudo saiu no mesmo lugar. A gente começa a alterar o sistema, começa a alterar. Onde fica a documentação? Fica no mesmo lugar. Com o Mapper ID, elas estão sempre 100% equalizadas. Por quê? Porque o que eu uso para desenvolver o sistema, eu uso para documentar e eu posso criar um gerador em cima disso. Por exemplo, a nossa documentação é gerada no padrão Sphinx do Python, dentro do Mapper ID. Quer dizer, aqui a ferramenta, como é que é? Ai, agora me fugiu o ditado. Okay. A casa de ferreiro, espeto de pau. A gente, nossa casa de ferreiro tem espeto de ferro. A gente usa o Mapper ID para nós mesmos. Tá? Sim. E abrir perguntas. Eu depois tenho mais uma coisinha que eu quero falar, mas lá no fim, depois das perguntas. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa que queira, sabe? Porque, assim, a ferramenta parece meio mágica, né? Perguntas? E eu sempre respondo, né, Reginaldo? Não é magia, é técnica, né? É uma técnica que a gente tem aí que... Vocês, com o passar da apresentação, conseguiram entender um pouquinho a transformação que isso vai gerar no futuro da codificação? É um momento interessante, né? Um momento que a gente pensa. Eu quando conheci o Mapper ID, eu também tive 2 pés atrás. Primeiro, por causa dos mapas mentais que eu não conhecia e não usufruía disso de uma forma direta, e como isso está conciliado a sistemas e como eu posso automatizar. Isso me deu um pavor inicial. Aí depois que eu fui usando, que eu fui trabalhando, e eu sempre brinco com o Clóvis, né? Que ele acaba de fazer um milagre, né? Eu já fui programador, eu já fui técnico, não conheço mais tanto linguagem, não conheço mais nada, mas ele transformou o Mapper ID numa ferramenta geriátrica, né? Pegou um velhinho e botou na mesma condição de um cara novo, que hoje sabe tecnologia. Né? Isso é importante por quê? Porque isso também gera uma inclusão social daqueles caras hoje que têm uma senhora experiência de negócio, uma senhora experiência de tecnologia e não são mais aproveitados tanto nas empresas. Esse conhecimento hoje pode ser absorvido, né, pela ferramenta e essas pessoas também voltarem a usar. Como o próprio jovem. Eu não sei agora, eu não consigo guardar de cabeça os nomes, mas a gente teve aqui alguns alunos hoje que a gente fez um ensaio experimental no mês passado. 6 alunos de 16 a 21 anos, que alguns já conheciam um pouquinho de programação, alguns não, e a gente fez um treinamento Mapper ID para ver como é que era a capacidade de absorver isso e de realmente tornar produtivo. E foi, assim, fantástico. Foi uma experiência para nós gratificante, porque a gente pode hoje pensar em até pessoas do 2º grau para formar como uma mão de obra de negócios ou mão de obra de arquitetura, os nossos mappers, né, como a gente chama aqui internamente, que externamente seriam analistas de negócios e arquitetos de software ou codificadores mais sêniores, né? De uma forma muito mais fácil. A gente pode, em 40 horas de treinamento, gerar essa mão de obra com uma absorção rápida e principalmente com a produtividade. Porque, voltando lá no início da minha apresentação, a gente não pode esquecer 3 pontos do treinamento. Primeiro, treinar a mão de obra na tecnologia. Segundo, treinar ela no negócio. E terceiro, na complexidade e na evolução das tecnologias. E a gente esquece disso, a gente geralmente treina a tecnologia. E larga os meninos tudo aí nos negócios e aí sabe lá Deus o que sai, né? E a gente mesmo não fica satisfeito com isso, como resultado. Mas a gente mesmo não muda a forma de fazer. E a nossa proposta é realmente mudar a forma de fazer. Eu tenho uma coisa que eu digo em algumas apresentações, e talvez agora é a primeira que o Clóvis vai ouvir, porque eu falo quando eu falo longe, né? Que a gente tem, a gente está vivendo a área de desenvolvimento do software, a síndrome do sapo na água quente. A gente sabe que vai faltar mão de obra, a gente sabe que a tecnologia está complexa, mas a gente continua lá dentro da água quente. Nós estamos à espera de um milagre. O que para a necessidade de software daí é ruim para nossas empresas, porque daí não temos mais negócio. Ou que a mão de obra se multiplique. A gente treina 1 e vem 4.
A gente está à espera de um milagre. Só que essa água quente está começando a esquentar, ela está morna hoje. E ela vai esquentar, ela vai esquentar. E vai chegar uma hora que quem não tiver preparado para o mercado vai ter problemas. E a única forma de você virar o jogo é colocando agilidade e produtividade. E essa é a nossa proposta. Trazer isso para vocês. Com uma infinidade de outros ganhos. E até a gente poderia comparar a outras ferramentas e dizer vantagens, mas não é isso. Eu acho que se hoje alguém me disser assim, Reginaldo, você consegue fazer isso 2 vezes mais rápido, eu já olharia. Reginaldo, você consegue fazer 1 vez mais rápido? Eu olharia, porque eu preciso ter ganho. Eu preciso ter resultado e eu preciso ter e preciso entregar. Eu não estou conseguindo nem entregar e nem ter ganho. E estou pagando cada vez salários mais altos e coisas. Então, a gente está como sapo na água quente. A gente está se acostumando até a hora que a gente é fervido nela. E esse é um recado que eu queria dizer. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, fiquem à vontade, mas é o que eu venho observando do mercado. Eu participo de vários comitês de geração de mão de obra. Vários. Participei de algumas conversas no Bioparque. Tem um comitê do futuro do trabalho na ABS. A gente fez uma apresentação esses dias para o Ministério de Ciência e Tecnologia. E todos estão preocupados como nós vamos gerar mão de obra mais rápida. Mas ninguém está levando em conta todos os outros fatores, que não é só colocar meninos na estrada. É sim como fazê-los ficarem mais produtivos. Então vamos fazer o seguinte, vamos tentar fazer a água voltar a ser morna e voltar a ser fria e a gente ter o controle da situação. E isso só a produtividade vai nos trazer. O Mapa da Ideia está aí para isso. Convido vocês a experimentarem, convido a vocês a nos conhecerem e a gente quer isso. A gente precisa do desafio também. A gente criou uma ferramenta que a gente acredita porque ela não está embasada no ontem, ela está embasada na experiência de 8 anos. E a gente sabe o quanto a gente pode ajudar a todo mundo a crescer. Estamos aí, obrigado. Perguntas, fiquem à vontade, senão a gente está chegando no limite do nosso horário, 4 minutinhos. Tranquilo para todo mundo? Foi ótimo, Reginaldo, parabéns. Muito elucidativo e Clóvis muito didático, né, equipe? É isso aí. Então tá bom. Gente, obrigado. Obrigado por assistirem, obrigado por ficarem aí. Espero tê-los deixado pensativos. E a gente está aqui para trocar ideias com vocês. Tá bom? Um abraço, muito obrigado. Todos receberão depois o vídeo para pensar mais um pouco em casa. Ai, que bom. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Obrigado. A gente que agradece. Mapper Idea, You Code Faster.